Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo mundo. Paz do Senhor, Deus abençoe aos que já estão online, abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Estamos aí mais uma vez, mais uma edição da Boa Palavra. Quinta-feira, hoje quinta-feira, é dia de culto da palavra, de estudo da palavra no templo. E louvamos a Deus pela presença dos irmãos conosco, né? Você que está aí pertinho aqui, Vila Bretas, bairro de Luz. Então, hoje a partir das 19h30, voltamos ao horário normal aí, certo? Culto reduzido ainda, porque estamos ainda na onda vermelha, mas seguindo também as normas os cuidados aí, as normas impostas pelo Ministério da Saúde, e vamos aí caminhando de acordo com o que a situação nos permite caminhar. Também a Romilda, Laninha, mas a Luísa, talvez o Luíde, com certeza, Douglas, o Armando que abriu, a Romilda lá em Vitória, né? Que bom, Romilda, que Deus te abençoe. E outros irmãos aí que talvez eu não consiga, pastor Fábio, né? Vamos abrindo aí, vai abrindo sua sala de vídeo, convidando seus amigos aí a participar do nosso culto doméstico nessa manhã de quinta-feira, né? Começamos a quinta-feira aí já, né? Um momento aí, né, delicado para a família do Diácono Bené, que foi recolhido ao Senhor, está com Cristo, está descansando realmente, aguardando o momento da ressurreição, né? Que Deus possa abençoar a família, os parentes, os amigos, a Igreja Maria Eugênia, o pastor Claudemir e a turma, né? Bené, Diácono Bené, um camarada conhecido, pai do Ilha, do Wagner, né? Inclusive o Wagner também foi recolhido ao Senhor quinta-feira passada, quarta ou quinta-feira passada, né? Que Deus continue tendo misericórdia, compaixão e continue se cuidando. Não brinque com esse negócio do vírus, coronavírus, não, que não é brincadeira, certo? Se cuide, se guarde, né? E aqui em Valadares também, cuidado aí com a dengue, né? Vamos orando, o pessoal que está participando da maratona de oração e continue orando, participando, para que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos à nossa mensagem musical de hoje. Deixe o seu like. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Senhor, em ti eu me alegrarei. Amém? Que Deus possa abençoar. Que a graça de Deus esteja sobre a vida. É bem lembrado aí, né, William? A gente chora, mas os céus estão em festa. Deus tem prazer na morte do justo, na morte física do justo. Não é isso? O irmão Bené agora está na antessala do céu também, né? O filho foi quarta-feira passada, o Vaguinho. Quarta-feira, semana passada, né? E que Deus possa abençoar poderosamente aí os entes queridos, a turma aí, a igreja do Maria Eugênia, né? 2 vezes luz, praticamente questão de 8 dias. Que Deus possa fortalecer os irmãos aí do Maria Eugênia e das Chamas de Valadares, porque o Bené era um diácono bem conhecido, né? Foi tesoureiro da igreja até 1 ano ou 2 atrás, né? Tesoureiro por muitos anos na igreja do Maria Eugênia. Passou ali, né? Administrou junto com vários pastores. Por último, o pastor Claudemir. Inclusive o pastor Claudemir, segunda vez, né? O pastor Claudemir tinha sido pastor do Maria Eugênia antes e agora voltou. Que Deus possa abençoar então a turma aí. E os irmãos também que estão aí, o Miguel, do Ilha, né? O presbítero esteve passando mal, mas aí já é briga com a Ed Egypt, né? Esse mosquitinho está fazendo uma confusão aqui, né? Em Valadares também. Se protejam, se cuidem para que as coisas possam continuar fluindo bem. Vamos refletir hoje no primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Outra mensagem de conforto, de consolo, de edificação. O capítulo 2 aqui são 16 versículos, se a gente vai conseguir fazer isso em curto prazo, né? Mas ele traz aqui
Paulo, o apóstolo Paulo, traz à igreja de Coríntios várias orientações que edificam, que fortalecem, principalmente nesses momentos, nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo. Primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, para ficar mais fácil, né? Capítulo 2, capítulo 2, né? São 16 versículos e a gente vai procurar aplicar o que o Espírito Santo tem para nós essa manhã da melhor forma possível. Então mantenha sua Bíblia aberta para nos ajudar. Um abraço para a Jussiele, que tem acompanhado nossas lives aí, nossos cultos. Que Deus abençoe. Eu sei que você está trabalhando, Ju. Você já falou que está trabalhando outro dia. Que Deus possa abençoar você no seu trabalho aí, tá bom? Vamos então? Vamos nós? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraquezas, em temor, em grande temor e tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor em glória, da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e por ele e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nossa, isso aqui é bom demais, isso é esplêndido, isso é maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto estava atravessando uma situação bem similar, né, à nossa, né? Um momento de tribulação, um momento de luta, um momento em que ou é pela fé, se não é pela fé, dá problema. É assim que nós estamos vivendo hoje. Ou nós vivemos pela fé, por meio da fé ou através da fé, ou nós somos encrencados. E Paulo, então, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala o seguinte, ele define, ele mostra, é como se Paulo estivesse querendo mostrar o seu perfil,
né? Você que está aqui na Boa Palavra de manhã, você que também que vai assistir isso, né, offline depois, na hora que a gente terminar, concluir, durante a semana, os próximos dias, próximos anos, aí a gente não sabe, não é? É como se Paulo estivesse interessado, não Paulo que eu digo, mas na verdade é o Espírito Santo, estivesse mostrando o nosso perfil. Como assim o nosso perfil? Se o interesse aqui é mostrar a nossa estrutura. A estrutura que o Evangelho criou em nós. Que o plano da salvação, o que nós chamamos, o que eu chamo de plano de salvação, estivesse engendrado em nós. Como assim? Ele fala assim, olha, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui baseado na sabedoria que eu tenho. A sublimidade, a palavra sublimidade de palavras aqui, quer dizer, palavras que pudessem deixar vocês até tontos, né? Palavras de sabedoria, né? Com erudição de sabedoria de palavras, né? Que eu usasse aí termos. Não, eu fui na sabedoria de Deus, eu fui na simplicidade. Gente, porque na verdade o Evangelho é simples. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus nos mostrando o que é o pecado, o que o pecado é, o que o pecado fez, de onde o pecado veio, o que ele fez com a humanidade, o que ele fez com o homem. Mostra o homem Jesus, presente de Deus, dádiva de Deus, aquele que foi enviado por Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo oferecido pelo próprio Pai. Já não era mais a oferta da lei, mas a oferta, né, que prevista pela lei, o que a lei anteriormente viu. Agora Jesus era a oferta apresentada, tornou-se realidade, apresentada na cruz do Calvário, não no altar comum, né? Jesus não foi apresentado no altar comum, foi na cruz do Calvário, entre os céus e a terra, e agora esse Cristo, Deus fez dele soberanamente, por ser o Filho de Deus, por ser a encarnação do próprio Deus, fez dele o instrumento eterno da nossa salvação, né? O sacrifício que pôde satisfazer a Deus, né? Tirando de Deus a mágoa, a ofensa. Olha, Deus estava magoado, o pecado ofende, se ofendeu, Deus estava magoado com a gente, conosco. Então agora tirou, e agora com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós então fomos reconciliados com o Pai. Tivemos liberdade de entrar agora, o véu rasgado de alto a baixo, agora ficou franca a porta, fomos reconciliados com o Pai. Essa é a simplicidade. Paulo falou, ó, eu apresentei esse Evangelho, o Evangelho é isso. Eu não fui com sublimidade, eu não entrei, né, talvez hoje, né, no nosso caso de hoje, nós obreiros, pastores, eu não entrei com nenhuma técnica de teologia sistemática, eu não entrei. Não, eu fui da forma que deu para entender. Ele fala mais na frente aqui, quando eu fui pregar para os sábios, aí sim, eu entrei com as técnicas teológicas, né? Porque a teologia sistemática hoje, principalmente a que a gente chama de reformada, que não é bem reformada, né? É a teologia da Bíblia mesmo, né? A teologia paulina, né? A teologia do esboço paulino, joanino e petrino, né? De Paulo, Pedro e João. Esses três aí praticamente definiram a salvação, o plano de salvação da forma mais clara, mais explícita possível, né? Na verdade, os três que praticamente escreveram o Novo Testamento. Então, Paulo falou assim, olha, eu não fui com sublimidade de palavras, não. Eu fui no Evangelho da forma mais simples possível, né? Na sabedoria baseada, fundamentada na sabedoria de Deus. O testemunho que eu levei para vocês é o testemunho de Deus. É aquilo que Deus apresentou, é aquilo que Deus fez, né? A atitude de Deus, o amor de Deus manifestando. Porque eu nada propus saber entre vocês. Eu não fui para apresentar, né, os meus diplomas de faculdade, não. Eu estou falando assim, né? Porque Paulo era um camarada letrado, um camarada, né, uma sabedoria talvez uma das maiores. Ele conseguiu sobrepujar Gamaliel, que era um dos caras mais cultos da época. Mas Paulo conseguiu sobrepujar praticamente todo mundo de sabedoria, em conhecimento de lei. Ele mesmo declara isso depois. Eu fui mais do que qualquer um do Sinédrio.
eu arrebentei o negócio. Eu fiz o negócio, né? Deus me agraciou de tal forma, ele está falando da graça comum, Deus me agraciou de tal forma que eu fui além, né? Eu fui um PhD da minha época. Então ele falou, mas eu estive com vocês em fraqueza. A fraqueza aí é o que nós falamos na terça-feira. É você se esvaziar do eu e deixar a graça de Deus manifestar. Aí ele continua no versículo 3 falando de temor, seja, da relação, né? A personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, a ação de Cristo, o poder de Cristo, a vontade de Cristo, manifestando na vida de Paulo. Por isso, em temor. Né? Quando eu reconheço a minha submissão a alguém, esse ato aí de reconhecer a submissão de alguém é simplesmente isso. A gente chama de temor. Puxa vida, fulano é grande, então eu declaro a minha dependência dele. E tremor, porque, gente, não tem nenhum ser humano, deixa eu falar, não tem nenhum crente que consiga estar legitimamente na presença de Deus e que não sinta não só a glória, mas que sinta o peso desta glória, que se comova, que seja quebrantado, porque você está acho que quando você está na presença do médico, por exemplo, você fica assim um pouco constrangido. Eu estou na frente do doutor, o camarada, né, na medicina, ele é uma autoridade, ele é o cara da vez. Quando a gente está na presença do Senhor e está corretamente na posição de submissão na presença do Senhor, vem essa sensação de temor. Meu Deus, olha bem, eu estou agora diante de Deus. Isaías, quando viu a glória de Deus, caiu. Falou, vou morrer. Não vou. Quem leu o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele caiu. Quando ele viu a glória de Deus, ele viu o século da glória de Deus, falou, caiu. Caiu como quem desmaiar. João chegou a desmaiar. Daniel caiu também. Moisés ficou. Por quê? Está diante de um ser pessoal com tanto poder, com tanta glória, com tanta unção, né? Que é o nosso Deus. Ele realmente causa na gente um certo temor. E Paulo continua então. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras, pessoal. Eu não quis persuadir, eu não quis. É o que me preocupa hoje com o sistema de pregação. É você usar, né, a sabedoria humana para colocar o evangelho no outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Com o sistema, com as coisas que a gente arruma, porque, né, com os métodos que a gente arruma, porque senão você acaba convencendo a pessoa e não trazendo a pessoa à experiência com Deus, né? Convencendo e não convertendo a pessoa a Jesus. Está convencido que o evangelho é verdade? Não é legítimo, não é uma coisa boa, não é uma coisa que vai fluir bem. Agora você, levando a pessoa à experiência pessoal ao ponto de converter da regeneração dela, é outra coisa. E o nosso fundamento é levar a pessoa a ter experiência pessoal com Deus. Então esse negócio de... Inclusive meu pai, né, quando pastor, quando pregador, ele falava isso. Eu não posso me convencer, eu tenho que me converter. Eu não posso me convencer a Jesus, eu tenho que me converter a Jesus. São duas situações bem parecidas, né, no quadro da vida, mas, né, são coisas completamente inversas. Então eu não fui com palavras persuasivas, eu fui nem com demonstração de sabedoria humana, mas eu fui com o poder do Espírito Santo, com a demonstração do Espírito, está com letra maiúscula aí no versículo 4, e poder, ou seja, a manifestação, o poder aqui é o Evangelho. Qual é o poder do Espírito Santo que se manifesta na vida de um pecador? O Evangelho. O Espírito Santo aplicando. Quem converte o pecador, quem convence do juízo, do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. Então o Espírito Santo, ele faz esse serviço. Ele usa cada um de nós como instrumento, mas ele faz esse trabalho, né, com o poder, e o poder é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus, é o próprio Cristo. O Evangelho não é o documentário, o Evangelho não é um escrito, mas a Bíblia é só letra. Não é, não. A Bíblia não é só letra, não. A Bíblia o Paulo falando sobre o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação das nossas almas, e ninguém muda isso.
Do versículo 6 em diante ele continua. Todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos. Para quem tinha um linguajar diferente, tinha uma estrutura diferente da nossa, que é mais simples, que é mais modesta, nós usamos sim. Aí eu poderia fazer aqui usando a figura de linguagem, dizer o seguinte, que aí Paulo usou a teologia. Paulo foi Paulo, Pedro e João foram os três teólogos do Novo Testamento. E todo mundo que desenvolve teologia, né, e todo pastor ele tem que desenvolver uma teologia, né, ele tem que ter uma linha, uma escola de pensamento, uma linha de pensamento, e que essa linha precisa ser fundamentada na Bíblia, né? Quer dizer, ele pode ter lá suas técnicas lá teológicas, mas o fundamento da teologia de cada pastor tem que ser o evangelho. Se não for, dá problema. Então Paulo falando aqui, entre os grandes, né, os que se acham, né, perfeitos, eu usei, por exemplo, a sabedoria, mas também não foi a sabedoria do mundo, nem dos príncipes do mundo, né? Mas a sabedoria de Deus, verso 7, mas a sabedoria de Deus. Eu peguei a minha teologia e investi da sabedoria de Deus, e com a sabedoria de Deus mais a minha teologia, eu falei aos grandes. É o que todo pastor tem que ter na consciência também. A sabedoria de Deus, a sabedoria oculta que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glória nossa de quem? Da igreja, do povo de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhuma pessoa que não tem o Espírito de Deus não consegue entender o Evangelho, não consegue entender, ver a glória de Deus, entendeu? E o versículo 8 continua, depois do ponto de vista, dizendo, porque se a conhecessem, se fosse possível que os homens profanos, que os homens mundanos conhecessem, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. E aí nós ficaríamos no prejuízo. Nós, né, principalmente humildes, ficaríamos no prejuízo. Mas como está escrito, verso 9 aí, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são exatamente estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que foram atraídos pelo Evangelho. Ou seja, a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, mas as coisas eternas que ainda não foram manifestadas aos eleitos, aos que foram resgatados, que estão sendo chamados por meio do Evangelho, essas coisas sublimes do sobrenatural, e algumas do sobrenatural que já se tornaram para nós conhecidas, não é? É só para nós mesmo. Gente, tem uma coisa que eu quero, no versículo 9 aqui, dizer o seguinte. Se nos versículos de 1 a 5 nós falamos sobre o perfil do crente que foi transformado, sobre o perfil do crente que está sendo edificado, né, de glória em glória, né, sendo transformado melhor de glória em glória. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos tomando prejuízos terríveis. Estamos tomando prejuízos terríveis. Porque pelo fato de nós não levarmos as nossas consciências a realidade que tem muito mais no sobrenatural do que nas possibilidades das coisas naturais. E pelo fato de nós focarmos muito mais no que é natural, nós estamos perdendo a oportunidade de usufruir coisas maravilhosas para nós. Tem crente, muitos de nós, vamos falar assim, nós estamos na intimidade aqui, muitos de nós temos perdido uma oportunidade violenta de usufruir de benefícios que nós temos direitos como filho. Sabe como que eu vejo isso? Então deixa eu abrir um parênteses aqui, sem sair do assunto. Um pai, o que um pai deseja para o seu filho? O melhor. Tem pai que faz das tripas corações para dar faculdade para o filho, para dar doutorado para o filho, para instalar o filho, a filha, os filhos no geral, tá? Eu estou generalizando aqui. Um pai sempre quer o filho melhor vestido do que os filhos dos demais. O pai sempre quer que o filho se alimente, que coma, que estude nas escolas melhores do que
os filhos de outros pais. Você já parou para imaginar, para pensar que o que Deus quer sempre o melhor para nós como pai? Você já parou um dia para fazer essa conta? Meu Deus, eu sou filho de Deus agora. Desde quando eu passei do Calvário para cá, eu sou filho de Deus. Meu irmão, nós estamos falando, quando eu falo que eu sou filho de Deus, isso aí só deveria causar uma tremura na nossa carne, os nossos ossos deveriam gelar, só em falar isso, só em a gente pensar. Porque nós podemos pensar porque nós sentimos que somos filhos de Deus. Olha, falar que é filho de Deus, isso é muito sublime. Isso é eterno. Isso é estupendo, isso é maravilhoso. Olha, eu sou filho de Deus. Então você já parou para pensar, o que é que... Você já fez essa pergunta para você, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus tem para mim? Agora Paulo declara aqui que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, quer dizer, você não ouviu todas as promessas no sentido total do que Deus quer fazer na sua vida, e nem passou pelo seu coração, que você nem desejou ainda, o que Deus está preparando para você que é filho, que você que tem a condição, a possibilidade de amá-lo. Meu Deus do céu, a gente precisa se interessar, precisamos nos interessar mais pelo que é sobrenatural, pelo que é espiritual, pelo que é divino, pelo que é eterno. E às vezes nós passamos mais tempo preocupados, reclamando dos problemas que temos aqui, que neste plano de vida é para ter problema mesmo, dificuldade. Agora, o que nós temos que entender, que o que é sobrenatural, ele opera no nosso natural. Nós, até o que é natural em nós, é regido pelo que é sobrenatural. Então, a nossa vida natural, a nossa vida física, a nossa vida social, ela é dominada pelo poder, pela glória do que é eterno, do que vem de Deus. O nosso céu, já existe um céu dentro de nós. Um céu que nos possibilita estar na presença de Deus. Um céu que nos possibilita adorar a Deus. Um céu que nos possibilita falar com Deus, a ouvir Deus, a entender a Deus, a entender os propósitos de Deus, a entender os desígnios de Deus. E muitos crentes, muitos de nós não vivemos essa realidade. Muitos de nós não temos, os nossos sentimentos ainda não usufruem, muitas vezes, aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno. Muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus como deveríamos sentir. Muitas vezes nós não louvamos a Deus como deveríamos e temos a condição, temos a possibilidade de adorar a Deus, de comungar, de sentir a presença de Deus, de viver na glória de Deus. Eu não estou falando de algo emocional, não, estou falando de algo real, de algo que pode acontecer, que tem que acontecer, que precisa acontecer. Muitos dos nossos sofrimentos, principalmente os psicológicos, os sentimentais, são exatamente fruto dessa relação superficial que nós temos com Deus. Vivemos muitas vezes uma relação superficial. Agora, então, quanto mais há uma relação, quanto mais há uma comunhão entre nós e Deus, essas coisas que Paulo apresentou aqui como oculto aos irmãos de Corinto, que apresenta a nós nesta manhã também, são coisas que nós podemos aos poucos ir recebendo e aprendendo. Às vezes nós tomamos decisões erradas em nossas vidas, às vezes destruímos a nossa família, destruímos a vida dos nossos filhos, porque vem o desespero, porque eu quero mudar a vida, eu não sinto prazer na vida que eu vivo. Por que você não está sentindo prazer na vida que você vive? Porque a sua vida não está de acordo com aquilo que Deus propõe para a sua vida. Então aí acaba com a família, acaba com a relação com o marido, acaba... Aí tem gente que muda de cidade, muda de país, muda de estado, que agora eu vou mudar, vou melhorar. Não vai! O problema não está o problema do sistema de vida às vezes não funcionar, não é o lugar que você está. Quem lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, qual foi o problema dela? Ela preocupou com o lugar. Senhor, é nos montes de Samaria ou nos montes de Jerusalém? Jesus falou, não é. Você está preocupado, a sua preocupação não é legítima, a sua preocupação é errada. Não é estar em Jerusalém, não é estar em Samaria, não é estar em Minas Gerais, não é estar em São Paulo, não é estar no Rio, não é estar nos Estados Unidos. A preocupação nossa, o que Deus tem que fazer, às vezes nós saímos do lugar que Deus nos plantou para nos abençoar,
E aí nós mudamos de lugar porque lá eu vou conseguir aquilo que eu quero. Você não vai conseguir. O que você pode conseguir no lugar que você foi é aquilo que o seu coração, a sua natureza decaída deseja. Mas o que Deus tem para a sua vida você não vai conseguir porque você saiu do lugar onde Deus estava. Qual foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana? Não é onde, é como. Como? Em espírito e em verdade. É o que está no versículo 9 aqui. É o de Deus. É o novo de Deus que muitas vezes nós não vivemos. É a graça de Deus que muitas vezes nós não nos entregamos a ela, nós não nos disponibilizamos a ela, nós não nos rendemos a ela. A graça é o favor do próprio Deus, é a manifestação da graça do próprio Deus. Graça, favor que nós não merecemos, mas é o que Deus tem para nós, somos filhos. E esse direito ele tornou-se legítimo a nós quando Deus entregou o seu Filho e nos comprou, quando Deus nos assumiu, nos adotou como filhos. Agora, mesmo que não seja a intenção da nossa mente, mesmo que nós não tenhamos ainda visto, mesmo que nós não tenhamos ainda ouvido a respeito, mesmo que não tenha passado pelo nosso coração aquilo que nós chamaríamos de desejo, de vontade de alcançar, de vontade de ser, mas é o que Deus tem para nós. É por isso que às vezes acontecem coisas maravilhosas nessa vida, mas eu nem pedi. Não é a questão de pedir. Jesus falou, o vosso Pai que está no céu sabe o que você precisa antes de lhe pedirdes, ou antes de nós pedirmos a Ele. É muito profundo isso, é muito gracioso isso. Às vezes eu tomo uma decisão, quero fazer uma coisa para minha vida, e aquilo vai atrasar o propósito de Deus para minha vida. Me lembro uma vez, 1985, era para ser pastor mais de 40 anos. Aí, em 1985, eu tinha passado no concurso do Banco Estadual, ia ficar bem, agora eu vou entrar, vou ser um funcionário público, vou me aposentar. Aí, o pastor Nival me oferece uma igreja. Aí eu não quis ir para a igreja porque eu tinha passado no concurso público. 4 anos depois eu fui para a igreja. 3 anos depois eu assumi a igreja. Sabe o que aconteceu? Só que eu perdi tudo o que eu tinha. E tem coisa que até hoje eu não recuperei. Porque eu deveria ter aceitado quando Deus me propôs uma igreja em 1985. Sabe quando que eu entrei no ministério? 1988. Isso atrasou a minha vida, principalmente financeira, em tudo. Em tudo. Por quê? Porque eu achei, porque agora eu vou me aposentar como funcionário público. E estaria hoje aposentado como funcionário público. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, o banco onde eu ia trabalhar, o Banco do Estado de Minas Gerais, fechou. Eu ia ficar desempregado, como eu fiquei desempregado na época. Eu perdi tudo, quase que perdi a saúde também. Minha saúde hoje é boa, Deus restabeleceu. Mas, porque eu achei que a decisão que eu tinha tomado era melhor. Quando eu tomo uma decisão fora daqui, Deus nunca vai deixar de agir na minha vida, de realizar na minha vida aquilo que Ele propôs. Ele frustrou o meu plano, porque o plano dele não poderia ser frustrado. Às vezes o seu plano vai ser frustrado, está sendo frustrado, e não adianta você reclamar, nem eu reclamar, porque aquilo que Deus tem para a minha vida, ele vai acontecer. Ah, porque eu vou fazer campanha para Deus mudar a minha vida, meu irmão. Tem gente fazendo campanha e fazendo errado. Eu vou fazer campanha para Deus me dar uma casa, para Deus me dar uma casa lá na ilha, para Deus me dar... Mas às vezes Deus nem quer que você mora na ilha. O propósito de Deus é que Deus fazer de você um grande evangelista, fazer de você um grande ganhador de almas. Talvez o propósito de Deus é fazer de você a esposa de um obreiro, para cuidar do obreiro, para cuidar do seu marido, porque o marido obreiro, ele precisa do cuidado da esposa, porque é a esposa que vai praticamente segurar, ajudá-lo no desenvolvimento, né, do ministério dele. Ou talvez ainda Deus tem um propósito para você na cidade, você mudou nessa cidade onde você está. Meu irmão, não é por uma mera formalidade, né? Por um mero acaso, nem por uma mera formalidade que você mora na rua onde você mora, que você mora no estado onde você mora, que você é casado com quem você está casado, que você tem os filhos que você tem. Não é por um mero acaso e por uma mera formalidade, se você é um salvo em Jesus Cristo. Deus promoveu
essa condição de vida que você tem, para que a glória dele se manifeste na sua vida. E se você mudar isso, você vai destruir. Só que você não vai destruir, você vai atrasar o projeto de Deus para a sua vida. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai frustrar todos os seus projetos, porque você tomou uma decisão que vai contra aquilo que ele projetou para a sua vida. Disso Paulo está falando. Mas Deus revelou, ou Deus nos revelou, ou revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida marital, né? Na sua parentela, na sua vida, no seu parentesco, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Deus é soberano e Ele está sobre... Tem gente que acha que na igreja eu sou crente, na empresa eu sou profissional, em casa eu sou marido, eu sou esposa, eu sou filho, na rua eu sou um cidadão, na minha área de lazer. Não! Em qualquer lugar que você for, você é filho de Deus. Todas as coisas, o Espírito penetra todas as coisas, no mundo espiritual, no sobrenatural, mas também no mundo físico, no mundo social, no mundo profissional, certo? Porque o crente ele é movido o quê? Qual o poder que move a vida do crente? O poder do Espírito Santo. Mesmo que o crente esteja em silêncio, lá no seu horário de trabalho, procurando ser um bom profissional, procurando dar conta das suas tarefas diárias, procurando ser porque o crente ele tem que ser o melhor produtivo, o mais produtivo do seu trabalho, ele tem que ser o melhor funcionário, ele tem que ser socialmente o mais com o comportamento mais ilibado, né? Em casa ele tem que ser o melhor marido, ele tem que ser a melhor esposa, ele tem que ser o melhor filho, ele tem que ser o melhor tudo onde ele vai. Não é para a soberba dele, mas é porque ele tem um testemunho a dar em nome de Jesus Cristo. E Deus penetra todas estas coisas, tanto do mundo físico como do mundo natural, porque do qual os homens sabem todas as coisas. Quer dizer, aqui é uma pergunta, o versículo 11 começa uma pergunta. Porque qual dos homens sabe todas as coisas do homem, senão o homem natural? Já estou discernindo a pergunta. O homem natural, ele não sabe o que é natural? Você não sabe que você tem que almoçar todo dia, você tem que dormir 8 horas por dia, que você tem que viver, você tem que trabalhar para comer, você não sabe que você tem que manter a família, você não... Tudo da vida humana você não entende, não sabe como fazer, o que tem que fazer, às vezes cometendo alguns erros, mas não sabe. Aí Paulo falando aqui, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Por que o homem natural sabe o que tem que ser feito? Por causa do espírito humano, pelo espírito do homem que está nele. Ou seja, porque ele está humanamente vivo, né? Como um ser animal, ele sabe quais são os caminhos pelos quais ele deve andar para ele manter uma vida no planeta, neste plano de vida. Então, para você ter uma vida também com Deus, você precisa do Espírito Santo. Cuidado com o versículo 11 aí, porque o versículo 11 é profundo. Não tem jeito de você conhecer a Deus se não for por meio do Espírito Santo. Não tem jeito de você ser um crente em Jesus Cristo se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai discernir o Evangelho para você. É o Espírito Santo quem vai aplicar o Evangelho na sua vida. Não existe outro jeito. Não tem jeito de criar métodos. Essa é a realidade. Tá certo? O homem, todos nós sabemos o que nós temos que fazer: levantar 6 horas, ir para o trabalho, colocar currículo, quem tem currículo, procurar trabalho, comer, almoçar, jantar, fazer o lanche da tarde, tomar o desjejum, que é o café da manhã, e aquele negócio todo, e trabalhar e correr atrás, comprar, pagar, vender, receber, negociar, aquele negócio todo, porque nós temos um espírito do homem que também foi dado por Deus, mas hoje no controle da maioria de nós no pecado. Mas mesmo assim, mesmo estando no pecado, nós sabemos que para viver socialmente, para viver profissionalmente, nós sabemos o que tem que fazer, porque existe um Espírito em nós para nos ensinar. Para ser um crente, um salvo de Jesus Cristo também, nós precisamos do Espírito de Deus, para que tenhamos a consciência do que é realmente fazer. Verso 12.
Nós não temos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Olha bem, a minha vida até chegar no Calvário era uma, a minha vida do Calvário para cá é outra, a minha vida até chegar no Calvário era simplesmente o espírito do homem dominado pelo diabo, dominado pelo pecado. Do Calvário para cá, eu tenho o Espírito de Deus morando em mim. Então agora, tudo que eu faço, trabalhar, as minhas refeições, o meu comportamento com a minha esposa, o seu comportamento com o seu marido, o nosso comportamento como pais com os filhos, com os amigos, com os irmãos da igreja, com os patrões, porque tudo isso a Bíblia ensina, tudo isso está escrito na Bíblia. Agora é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esse Espírito que nos foi dado gratuitamente, os quais também falamos, versículo 13, não com palavras de sabedoria humana, como ensina, né? Mas com as do Espírito, com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando-as com as espirituais. O homem natural não pode compreender, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, mas nós podemos entendê-las porque nós somos regidos, nós somos movidos, nós somos controlados, nós somos dominados pelas coisas do Espírito. Mas o que é espiritual pode discernir tudo muito bem. Quando eu vivo pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, a minha sabedoria é outra. Deus não é a fonte de sabedoria eterna. Quando eu estou dominado pelo Espírito Santo e a minha vida espiritual determina as coisas da minha vida natural, da minha vida humana, gente, a coisa é outra. A situação é outra. O que vai acontecer na minha vida, os milagres serão constantes. Porque tudo na minha vida está sendo regido. Aí tem quem fala assim, mas eu não posso me espiritualizar tudo. Não pode não. Aqui está falando que tudo na minha vida e na sua vida tem que ser espiritualizado. Tem que ser de acordo com o Espírito Santo. Tudo que é espiritual se discerne muito bem. Tudo que é de Deus, o Espírito discerne muito bem e vai aplicando-se em nós. Agora, Deus não pode ser discernido por ninguém. Tá certo? Mas vamos voltar ao versículo 14 aqui, que está, né, o sabor aqui, o paladar do versículo, do texto todo aqui, do capítulo 2 todo aqui de 1 Coríntios 2. Olha bem, mas nós podemos entender as coisas de Deus, porque nós temos o Espírito Santo para nos fazer entender. Só voltando um pouquinho atrás aqui. Por que eu não entendo a Bíblia? Porque a sua relação com o Espírito Santo precisa ser melhorada. Precisa buscar mais. Não é buscar com entendimento humano, não. É buscar com o Espírito. O que está aí em Hebreus? Vocês sabem o que está em Romanos 8,16? O Espírito Santo de Deus, que habita em mim, testifica o Espírito humano que eu sou filho de Deus. Mas é só isso que o Espírito Santo faz? Não. Ele nos faz entender e compreender toda a palavra e toda a vontade de Deus. Eu acho aqui muito sublime, muito eterno. Eu posso entender as coisas de Deus. Eu, Ailson Dias, pecador, um homem que ninguém conhece, um homem que está julgado nos cantos, morando na periferia da cidade, não fazendo o bairro aqui que é muito bom, mas morando na periferia da cidade, não moro no centro da cidade, não moro na área mais nobre da cidade, não tenho o melhor carro, não tenho a melhor casa, apesar da minha casa ser boa e abençoada, mas não é humanamente um palácio. Eu não moro num palácio, não moro numa mansão, mas eu posso entender o que Deus fala comigo, eu posso ouvir a voz de Deus, eu posso pegar a minha Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui agora, eu posso pegar a minha Bíblia e olhar um texto, ler um texto aqui, Deus falar comigo, como o Espírito Santo está comunicando conosco neste momento, nessa manhã de salvação. Não é? Nós estamos aqui na Bíblia, no texto da palavra de Deus, e nós estamos entendendo. Porque o Espírito Santo está discernindo, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou o cara, não é porque nós somos o cara, né? Não é porque o Espírito Santo está discernindo para nós. É o Espírito Santo que está discernindo a palavra para nós esta manhã.
e nós podemos compreendê-la, porque a sabedoria de Deus está em nós, né? Mas o que é espiritual se discerne muito bem. O Espírito Santo, ele sabe tudo, ele é Deus, ele é eterno, ele é bondoso, ele é maravilhoso, né? Nós não podemos discernir a Deus, porque nós ainda somos limitados, né? Mas a Bíblia nos garante que um dia nós veremos como ele é, não é só no sentido de ver, né, a face do Deus, não, mas entender quem é Deus. E quando nós formos transformados no corpo corruptível, nós vamos entender, ver e entender. É o que Paulo falou. O olho não pode entender na íntegra, o ouvido não pode ouvir na íntegra, e o coração não pode se relacionar na íntegra, porque nós temos uma natureza decaída. Mas tudo isso está preparado. Mas ele começa o versículo falando que tudo isso está preparado para nós. Tudo isso está preparado para nós, tá certo? Tudo isso está preparado para você e para mim. Versículo 16 para encerrar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Aí o versículo já nos respondeu o texto todo, os outros 15 versículos, mas ele termina fazendo a declaração das mais profundas do universo. Mas nós temos a mente de Cristo. A nossa natureza restaurada é a mente de Cristo. O nosso relacionamento, ele não é místico. Nós somos o corpo místico de Cristo. Sei que isso é uma ideia teológica, né? Teologia sistemática, tá, tudo bem. Mas espiritualmente não tem nada de místico. Místico dá sempre a ideia de folclore, né? De misticismo. Não. Nós não somos místicos. Nós temos a mente de Cristo. Por isso nós entendemos o Evangelho. Agora, tem crente que esquece que nós temos uma mente, uma natureza restaurada e insiste em querer viver com a natureza decaída. Não funciona. Traz condenação. Que Deus nessa manhã continue me edificando. Eu fui muito edificado com essa palavra nessa manhã. Espero que você tenha sido edificado também. E não se esqueça de nenhum ponto do que nós tratamos aqui na manhã de hoje. Não se esqueça que você tem a mente de Cristo. Não se esqueça que você pode entender o Evangelho. Pastor, mas eu sou analfabeto. Não depende da cultura secular. Depende da sua relação com Deus. E lembre-se sempre que Deus é um ser pessoal. Lembre-se que Deus, é o meu jeito de falar, mas é só para você entender. Deus é espírito, mas Deus é gente. Certo? Como assim? Ele tem uma persona, ele relaciona com você. E é só você conversar com ele, que ele conversa com você. Pela palavra, na sua mente, na sua consciência, no seu coração, conversa com você. E Deus, nessa manhã, possa abençoar. Que Deus, nessa manhã, possa abençoar todos nós. Vamos orar? Bendito e eterno Deus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa continuar renovando as nossas forças. Eu fui edificado nesta manhã mais uma vez. Espero que todos que participaram do nosso culto, que vão participar, né, ouvindo depois, que possam, Senhor, serem abençoados. Que milagres estejam acontecendo neste momento e que possam continuar acontecendo em todos que participarem deste culto, que assistirem este culto, que receberem a palavra do Senhor. Senhor, ser com a família do Bené, ser com outras famílias que perderam entes queridos essa semana passada, nesses últimos dias. Ser, meu Pai, com aquelas pessoas que estão necessitando, que estão passando fome. Ajude-nos, ó Pai, para que tenhamos condições de ajudá-los. Que a graça bendita e eterna do Senhor permaneça sobre o coração da tua igreja. E sejamos todos abençoados no Senhor. Nós oramos, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo e edificando os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Um abração para a turma da Rádio GV Gospel. Um abraço para todos os que participaram da palavra nesta manhã. Divulgue, compartilhe com as pessoas do seu grupo, é isso? Aí da sua cidade,
Daqui a pouquinho nós estaremos no Facebook também. Que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre o seu coração. E a turma do Bre estaremos ministrando mais uma vez hoje à noite. Nós estaremos à noite, né, louvando a Deus. E hoje é às 19h30, não é 19 horas não, viu, turminha aí do Bretas. Poliana, se estiver participando da boa palavra aí, não dá para ver aqui daqui. Né? Quando colocar o aviso do culto de hoje lá é 19h30 e não 19, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Um bom dia de salvação para todos. Fale de Jesus para alguém. Fala para as pessoas, ainda que elas não entendam, que Jesus tem um plano para a vida delas. E este plano é o plano de salvação. Amém? Bye, até mais.